That's flight delay, job at 13 Central. 5 George K. 5 George K. 5 George K. 496 Broadway between Williams and Spain. Delegado, hoje qual é a história que o senhor vai nos contar? Olha, nós tivemos uma vítima, mulher em Uberaba, na década de 80, já no final dos anos 80. Ela se chamava Maria Helena, foi encontrada morta ali próxima à rodoviária. Era ainda onde foi construído o shopping, ali era uma avenida que não tinha nada para essa avenida, mas que ia ser traçada uma avenida. E eu me lembro que nós fomos chamados por volta de 10 horas da manhã, eu, o inspetor Ernesto, que era uma pessoa que realmente tinha muito conhecimento em Uberaba, era muito bom na investigação de homicídios, então sempre estava eu e ele nessas investigações. E naquele dia, eu me lembro bem, foi o primeiro dia de trabalho da doutora Elaine Lúcia Nogueira Cruz, delegada de mulheres, a primeira de Uberaba, e foi no dia que teve a circulação do primeiro jornal Uberaba também. Funcionava ali onde era o Cristo Rei, né? E eu me lembro que por volta de 10 horas nós fomos para o local junto com a perícia. Estava junto com a gente o Mauro Perito, que hoje está aí também, né? Que já se aposentou. E nós chegamos por volta de 10 horas da manhã. E o que o senhor sentiu no momento em que o senhor chegou ao local do crime? Olha, como nós que vivemos investigando homicídios, nós costumamos dizer que o local do crime fala com a gente, conversa com a gente que está investigando. Ele nos mostra muita coisa. Então eu comecei a circular em volta do corpo da Maria Helena, que estava praticamente dentro de uma valeta, uma faca cravada no pescoço, e nós ficamos ali, cada um procurando alguma coisa, e eu me lembro que eu achei um jornal que estava com o formato da faca, ou seja, ela havia sido embrulhada, a faca havia sido embrulhada nesse jornal. Então eu catei o jornal e num canto dele em cima tinha um nome escrito, estava escrito João Bisinotto Miau. Eu peguei e cortei rasguei aquele pedacinho de jornal, coloquei no bolso, e eu me lembro que tinha na época lá um vereador que estava curioso, né, que era o Calixto Rosa Neto, um dentista, e quando eu catei aquele jornal e coloquei um pedacinho no bolso, eu ouvi ele comentando com os populares que estavam lá, o cara tá pego. O que fez o senhor pensar que aquele pedaço de jornal poderia ser uma prova importante ou indicaria um caminho? Olha, na verdade, nós não tínhamos nada ainda. E tudo que a gente encontra no local do crime, aprendi isso com esse inspetor Ernesto, aprendi com o doutor Mário Zucato, que era o delegado regional da época, e nós tínhamos o início de uma delegada. Ela muito interessada e precisava esclarecer o crime, que era o primeiro, no dia que estava sendo o primeiro dia de trabalho dela. E aquele pedaço de jornal poderia ser uma grande pista para a gente desenvolver as investigações. Então, eu com aquele jornal, coloquei no bolso e fomos procurar saber quem era Maria Helena. A única coisa que nós tínhamos dela é que ela morava na Avenida Santos Dumont, numa esquina bem lá em cima, num barracão onde tinha os 2 barracões, ela morava em um daqueles. Mas ninguém sabia mais nada da Maria Helena. Então, nós começamos a investigar e não conseguimos avançar em nada nas investigações. Aí eu catei aquele jornal, falei, vou me apegar aqui, quem sabe a gente chega a algum lugar. E no jornal, como estava escrito João Bisinotto Miau, eu me lembrei que lá próximo à exposição tinha o João Bisinotto, que tinha uma oficina de funilaria. Competente, João Bisinotto, um cara claro, alto. E eu nós fomos até a oficina, eu, o inspetor Ernesto, cheguei lá, perguntei para ele se ele tinha o apelido de João Bisinotto Miau. Ele falou que não, mas que no dia anterior uma pessoa havia chamado ele de João Bisinotto Miau. E essa pessoa seria o Alaô, que tinha na época garagem de vender carros. E nós fomos atrás do Alaô.
Ele morava ali na rua São Sebastião, me lembro muito bem. E eu conversei com ele, falei, você que escreveu isso aqui, isso é letra sua? Ele falou, é. Você escreveu João Bisinotto Miau? Ele falou, é. Até gritei ele brincando. Falei, que hora que era? Era por volta de 15 horas. Então ali nós já tínhamos o quê? Quem matou a Marilena saiu daquela oficina depois das 15 horas. O veículo havia saído, provavelmente um veículo com o jornal forrando o piso, geralmente acontece isso nas oficinas, e nós voltamos para a oficina. Chegamos lá, fizemos um levantamento de quais os veículos haviam saído da oficina depois das 15 horas. Nós tínhamos 3 veículos. Nenhum deles era perfil, nenhum desses 3 veículos tinha perfil e nem tinha conhecimento com a vítima. Então não seria isso aí. Então nós voltamos a procurar a vida da Marilena e conseguimos uma informação de que ela frequentava uma casa lá na Avenida João 23. E nós fomos para lá, por volta de 14 horas já. Quando lá chegamos, eu conversei com essa senhora, perguntei se ela conhecia a Marilena, ela falou que conhecia. Eu perguntei como a senhora ficou conhecendo a Marilena, como que ela passou a frequentar a casa da senhora. Junto com o namorado dela. O namorado dela é o baiano, que trabalha numa empresa que vende oxigênios ali na Avenida Tonico dos Santos. Então eu, de posse dessa informação, eu imaginei que a oficina mecânica que nós tínhamos era ao lado da empresa que vende oxigênio. Eu falei, então nós já matamos quem é o cara. Voltamos para a oficina para saber quem conhecia o baiano lá naquela oficina. Aí o dono nos informou que o baiano dormia lá de vez em quando na oficina e que até usava uma bicicleta de um dos funcionários que estava lá, essa bicicleta. Então eu pedi para ver a bicicleta, ela estava num corredor da oficina. Quando nós pegamos a bicicleta, que eu comecei a olhar, ela estava respingada de sangue no paralama e no guidão, dando uma alusão clara de que ela foi golpeada com a faca no cano da bicicleta, sentada. Então, nós pegamos e já sabíamos que nós tínhamos que procurar o baiano. Fomos até a empresa que vende oxigênios e perguntei para ele se o baiano trabalhava lá e se ele estava lá. Eles me informaram que ele havia saído 4 horas da manhã para buscar oxigênio em Uberlândia. Então, e que ele já estava na cidade de Uberaba fazendo essas entregas daquelas balas de oxigênio. Eu perguntei qual hospital que ele começava. Ele me deu a referência do começo e o último. Então eu disse ao inspetor Ernesto, vamos começar pelo último. E nós fomos. E demos sorte que na hora que nós chegamos lá, ele estava em cima do caminhão, descendo bala de oxigênio. Aí eu até brinquei, falei, desce que eu vou ajudar você a pegar. E ele pôs ela embaixo, desceu no chão. Ele não me conhecia, não conhecia nem o inspetor. A hora que ele desceu, que ele foi pegar a bala de oxigênio, eu perguntei o nome dele e ele me respondeu, nós já algemamos, eu já algemei ele ali. Subimos para a delegacia, ele negava constantemente. Lá na delegacia, na inspetoria de investigadores, a doutora Elaine já veio, o doutor Mário Zucato, que era o nosso regional, e ali nós começamos a interrogar. Em cada prova que a gente mostrava, ele ficava mais cercado. Chegou que no final, já lá pelas 6 horas, 18 horas, 17, 18 horas, ele confessou a autoria, disse que havia matado ela por amor, que ela queria abandoná-lo, que ela não queria mais ficar com ele, e por esse motivo ele matou. Ele ficou preso muito tempo, foi condenado, né? Cumpriu pena em Uberaba muitos e muitos anos. Parece que no final da cadeia dele já estava com um HIV positivo, né? E hoje ele não existe mais. Ele faleceu depois que saiu da cadeia, logo em seguida ele faleceu também. Então essa é a história da investigação da Marilena, uma mulher que foi morta naquela época, não se falava em feminicídio, mas já era um crime passional, já existiam os crimes passionais, e essa é uma história que nós trabalhamos muito bem. O senhor acredita que a sua intuição ajudava o senhor a resolver os crimes que caíam nas suas mãos? Olha, é muito difícil responder uma pergunta nesse sentido, mas a minha equipe, Gonzaga, Gueza,
Leandro, o próprio Ronaldo, Marão, a Eliene, quando a gente estava investigando, muitas vezes eles brincavam comigo, ainda não deu aquele estalo, você ainda não deu aquela ligada, o caso é isso, o caminho é este. Sempre acontecia isso deles brincarem, mas eu acho que Deus sempre me iluminou, sempre me colocou no caminho certo das investigações. Creio que eu nunca coloquei um inocente na cadeia. Sempre procurei evitar isso o máximo, porque não adianta você resolver centenas de crimes e colocar um inocente na cadeia. Está errado isso. Então eu sempre pautei pela investigação correta e chegar a um final tranquilo, com a consciência tranquila de que nós tínhamos feito o trabalho certo. Bom, essa foi a história da Marilena. Eu gostaria de pedir às pessoas que assistam esse vídeo, se gostar, comunique com a gente, compartilhe, envie para os seus amigos. É uma história importante, nós vamos estar sempre contando aqui todas as quintas-feiras, tá? Você pode decidir qual a próxima história a ser contada. Faça comentários, comente as investigações, as nossas histórias, indique qual a história que você quer ouvir, que você acha mais interessante, que você lembra. Nós temos muitas, mas às vezes a gente até esquece de tantas. Essa mesmo eu me lembrei ontem para contar para vocês. Obrigado.